Paula Francinete, satisfação se preside Vossa Excelência. Jamais fui chancelado por Vossa Excelência meu conterrâneo. Será um prazer encontrar alguns conterrâneos nesse mundo que é o Tribunal do Júri. Excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça, doutor Milton Chagas, senhores oficiais de justiça, senhores eventuados, dona Rivânia, familiares do réu, senhores agentes penitenciários, doutor Alípio, muito obrigado mais uma vez por receber o convite de Vossa Excelência, poder ladear Vossa Excelência no Tribunal do Júri. Sempre é um prazer incomensurável e muito mais ainda desfrutar da sapiência processual de Vossa Excelência. Vontade sua, Excelência. Senhores doutores do Conselho de Sentença, doutor Raul, doutor João, doutor Alfredo, doutora Dauriclei, doutor Zedário, doutora Jaqueline, doutora Simone. Os pergaminhos que a vida nos impõe fizeram com que, ao me deparar com esta anomalia processual, viesse desfrutar da honrosa companhia, além da sapiência do planeta. Pois bem, Excelências, eu fiz algumas anotações, além da parte técnica que o doutor Alípio já desenvolveu junto a Vossas Excelências, e é imprescindível a atenção de Vossas Excelências. O promotor passou uma hora e meia aqui e ele já abriu a sessão de sustentação falando em assalto. Posso falar da personalidade dele, fala de promotor de justiça. Assalto. Provas dos autos, principalmente. Estou aqui com provas técnicas. Os laudos. A defesa não discute laudos, doutor Jaqueline. Os laudos são inerentes desde o início à sustentação posta do doutor Alípio. O que se está discutindo aqui é a motivação. Doutor, qual a motivação para aquele cidadão ter sentado seus glúteos naquela cadeira e estar submerso junto de Vossa Excelência, julgar seu pai? Pois bem, foi dito, doutor Alípio. E já que o promotor nos antecipa a leitura do laudo, sem ainda a vossa autorização, já digo a Vossas Excelências que a defesa comunga ipsis com a atenção dada ao promotor de justiça quanto aos laudos, bem como os peritos que chancelam esses laudos, os disparos, as facadas, isso não está em discussão do parte da defesa. O que não pode ser aceitável é que o inquérito promovido por um delegado de polícia com oitivas da viúva, da vítima, oitiva de um adolescente que alegou nos autos que não é a história, como é, que não tenha sido abusada sexualmente. Isso é um absurdo. Isso é vil, abjeto, abjurgado por parte da defesa quando se sustenta uma tese de condenação posta pelo ente do Ministério Público. Eu passo a Vossa Excelência, estou passando atentamente, nós temos os termos de declarações, vamos chegar no cantinho aqui, muito saudável, onde desemboca o nascedor dessa ação penal. Os laudos já postos pelo Ministério Público, como se em algum momento a defesa quisesse refutar os laudos, o cidadão foi alvejado, sentado, ó, tiros, facadas ou facadas, não se discute isso. A motivação do crime é o que se discute. Entretanto, Excelências, para que se chegue a dar um cabedal de sustentação para a promoção da ação penal, qual? O promotor de justiça é o titular da ação penal, é necessário este caderno inquisitorial chamado inquérito policial, doutora Simone. E aqui estamos diante de um relatório policial. Logo cedo foi passado ali a Vossas Excelências dois agentes da Polícia Civil, daqui, no quadro de homicídios desta cidade, dessa comarca. E muito aprazível essa cidade, isso passado. Gosto muito de Esperança. Relatório policial número 0009/2019.
não foi lido pelo promotor de justiça, porque ele prefere pensar o julgo de Vossas Excelências sobre sangue, tiros e facadas. O senhor sabe o que diz lá o delegado de polícia? Segundo folha 56. Eu vou até sustentar aqui e interferir a doutora juíza e pedir que em certo momento foi dada uma informação do promotor de justiça que não consta nos autos. E mais à frente, mas a ampla defesa pode até mentir. E eu vou mostrar a Vossas Excelências quem foi que hoje falta com a verdade neste plenário do Tribunal do Júri. Só adianta Vossas Excelências que não partiu desse neófito causível, nem tampouco daquele doutor ali. Segundo restou apurado, o fato se deu quando a vítima, Nicola Vanille, estava sentada à mesa para jantar. E ao chegar no local, encontraram a vítima já em óbito com ferimentos de arma de fogo e arma branca, relatando ainda que, pela forma que foi encontrada a vítima, as informações iniciais recolhidas no fato evidenciou se tratar de um crime passional e não de um latrocínio ou qualquer outro tipo de motivação. Iniciadas as primeiras diligências no sentido de levantar a vida pregressa da vítima, tendo inicialmente verificado que o mesmo havia, preciso dos autos originais que estão aqui, folhas 51. Vou dar andamento à leitura. Na verdade, o próprio relator da polícia falta nos autos originais o verso da folha. Então está igualzinho a minha cópia aqui. Folha 57. Iniciaram as primeiras diligências no sentido de levantar a vida pregressa da vítima, inicialmente se verificado que o mesmo não havia respondido a qualquer crime de ter sido processado ou preso, nem foi levantado envolvimento com ele na mesma noite do fato ainda conversar com a companheira da vítima e sua enteada, ter percebido uma certa diferença acerca do crime que gerou uma suspeita inicial. A motivação, a suspeita inicial promovida pelos agentes da autoridade da Estado, era justamente isso. Medo, temor. Ninguém estava feliz da vida lá. Não há nenhuma linha dizendo que a filha, abusada há 11 anos, pelo cadáver, bem como a sua companheira, que hoje está aqui chancelando a ação promovida pelo aquele cidadão, que vamos chegar lá, estavam felizes da vida, estavam atônitas. Havia um cadáver, uma pessoa morta. Observe que no mesmo momento do fato, a vítima estava na companhia de sua esposa, a senhora Adriana Faustino, e sua filha Renale, e um sobrinho da esposa. Aí fala da informação através das denúncias, denúncia via 197, do jeito que o promotor falou, e aí chegamos ao final da folha 57, motivação, excelências. Motivação. Isso que diz uma autoridade policial. Não é uma história, não são suspeitas, como sustenta a acusação do Ministério Público. E aí, doutora Simone, promotor de justiça, que vem pedir a justiça a Vossas Excelências, e se quer ter a cautela e o cuidado de mostrar e apontar a Vossas Excelências as provas técnicas, mas é necessário, primordialmente, de apenas os laudos, porque o sangue, tiro e facada sustenta a condenação de pessoas que não deveriam estar enclausuradas, que não deveriam estar presas. E vou chegar lá. Motivação: abuso sexual da vítima contra a namorada do indiciado. Henrique, quem fala isso? Delegado de polícia. Quando conduzida para esclarecimento, a enteada da vítima, Renale, a qual mantinha um relacionamento com o indiciado Henrique, por cerca de 2 anos, inicialmente demonstrou muito nervosismo, pois, porém, após longa conversa com a mesma, ela detalhou que estaria sendo abusada sexualmente pelo padrasto Ivanildo desde os 6 anos de idade e que teria, após certo tempo de namoro, comunicado os abusos sexuais que sofria seu namorado Henrique. E este se revoltou, tendo dito que ia resolver a situação. Aí vem o depoimento posto do doutor Alívio, então fez a leitura para Vossas Excelências. Continua, relatório. Dispõe ainda, Adriana, que teria sido procurado por sua filha Renale, na época com 10 anos de idade, Excelências, informando que o seu padrasto
Esse cidadão de bem que o promotor vem sustentar aqui, que não está aqui para se defender, é filho de quem? E seu padrasto, Ivanildo, estaria abusando sexualmente, não tendo dado credibilidade ao que a filha teria lhe dito. Ocasião que aos 11 anos de idade foi procurada novamente por Renale, oportunidade de sua filha se ver na necessidade de mostrar seu ânus, excelências, para que sua mãe acreditasse no fato. Vejamos o que diz Adriana Faustino da Silva Demetrio, que confirma ter sido procurada pela própria filha, informando acerca dos abusos sexuais que viu sofrer no padrasto, chegando inclusive a mostrar seu ânus com sinais de relação sexual, e que a filha informou que estaria com muito medo do padrasto começar a ameaçar ela ou uma família de morte. Este é o cidadão. Este é o cidadão. Excelências. Eu tenho 3 filhos, das quais os 3 são filhos do promotor. A minha arma é esta caneta. Não obstante, aquelas canetinhas coloridas ali. Não obstante, um balãozinho de papel, doutora Jacqueline. Falo com muita propriedade, doutor Joanes. Aí de quem colocar em risco, não é praticar mal às minhas filhas, colocar em risco a vida delas. Vossas Excelências têm uma plena certeza que eu não vou refugar com a intervenção. Se eu estiver o meu instrumento de trabalho mais contundente, esta caneta, eu vou atingir, Excelência, doutora Jaqueline, até por conhecimento técnico, a altura da jugular desse miserável, porque eu sei que a partir dali ele deverá sangrar 6 litros de sangue, que é a quantidade de sangue que cada um de nós tem no corpo, até sangrar até a morte. Porque dentro dessas veias aqui não passa água. Eu não produzo fotossíntese, não sou plantão. Imagina essa coisa. Doutor Zedar, o senhor com a sua companheira, Vossa Excelência com a sua companheira. Sua companheira chegar na. Então, uma coisa para lhe dizer. Desde os meus 6 anos de idade, que eu sou abusada pelo meu padrasto, que me registrou como filho e deveria ter a cautela. Devia tê-la assim. Venham sido abusado. Peraí, vamos procurar por isso. Não posso. Tenho medo de me matar. Ele ameaça, já cortou minha barriga, tem cicatrizes. Ameaça minha mãe. Vamos procurar o conselho tutelar. Não dá certo. Mas isso está acontecendo ainda? Está. Há uns 10 anos, ele me forçou a praticar sexo anal. Forçou. Forçou. Se ainda não fosse forçado, já era vivo, abjeto, repugnante, isso sim seria. Aos 11 anos, a filha, já não mais suportando, decide mostrar o seu ânimo para sua mãe. Quem é esse cidadão? Que monstro é esse? E essa é a história. Não é uma história, é uma história. São fatos contados, lançados no papel branco sobre a tinta preta, promovida por uma autoridade policial. Mas será que também o delegado está mentindo? Será que esses 2 agentes que deporam aqui também estavam mentindo? Será que a vítima, 11 anos sendo abusada, violentada, também está mentindo? Será que a esposa da vítima, que disse que tinha conhecimento e não fazia nada com medo de morrer, também estava mentindo? Mas só o doutor Milton Chagas lá de Areia, que veio dizer aqui que todos estão mentindo, inclusive a defesa. É um carrossel de mentirosos. Vossa Excelência poderia dizer o tempo que do verbo que o delegado usa? Excelência, eu tenho que apartar a Vossa Excelência, Vossa Excelência, eu vou devolver a minha gentileza, que Vossa Excelência aguarde o seu tempo. Quem me beija, eu beijo, quem me abraça, quem me afaga, eu afago, quem me bate, ela toca. E aí? Vamos para frente. Doutora. Estava
efetiva dos abusos é confirmada pela própria Renata, que relata com detalhes da ameaça sofrida pela vítima com o emprego de uma arma branca para poder consumar a relação sexual, que Henrique teria conversado com a sua genitora que fizesse algo por ela. Henrique, aquele cidadão que senta ali, que não mais suportou as violências sofridas para sua companheira, chegou ao ponto de matar este miserável que deveria morrer. E se estivesse vivo, deveria morrer de novo. Porque não tínhamos um promotor de justiça eficaz para proteger a liberdade sexual da Renata. Nós não tivemos um delegado competente para proteger a liberdade sexual de Renata. Nós não tivemos um conselho tutelar atuante para defender a liberdade sexual de Renata. Mas hoje nós temos um promotor para contar histórias. Porque a história do promotor é muito mais fascinante do que a história com H dos fatos relatados por um delegado de polícia, por 2 agentes, pela uma viúva que vem de chancelar a ação daquele cidadão. Tem uma vítima, sim, Renata, vítima, dizendo que eu sinto um alívio, porque por 11 anos eu fui violentado. E aí, bravamente, com o dedo em riste da acusação, o promotor de justiça, doutora Simone, quer jogar sobre os ombros de Vossa Excelência, sobre os ombros de Vossa Excelência, doutor Jacqueline, doutor Zedado, doutor Dalicrei, doutor Alfredo, doutor Joana, doutor Valmir, a responsabilização da asepsia social, porque eu defendo a sociedade. Defendo a sociedade de areia, defendo a sociedade de esperança, eu defendo estas sociedades. E quem defende Renata? E quem defendeu Renata de 11 anos? Onde estavam os superpoderes ministeriais que não defenderam essa criatura dos abusos? É falácia. São falácias. Hoje nós temos 7 jurados, 2 advogados, um promotor de justiça, 2 oficiais de justiça, uma doutora juíza, 2 agentes penitenciários, para assim que se faça justiça. E o que é justiça, excelências? O que é justiça? Deixar aquele cidadão, por uma omissão do Estado, um Estado caquético, que não ostenta segurança a nós, ao passo que Vossa Excelência foi escolhido no início da sessão como julgadores de seus pares. A condição que este defensor está aqui também, ao retirar a toga, virei um simples mortal. E necessito destes atores sociais que compõem a segurança pública, que compõem o sistema criminal, que compõem a justiça pública, que chancelem os meus direitos. Mas a morte é bíblica. A primeira morte da humanidade. Por mais que o promotor de justiça tenha feito a leitura, isso, o livro do artigo 51, lá não está dizendo que é proibido matar alguém, excelências. Ao revés, artigo 121, caput, matar alguém, tem um rol de chancelas e proibições. Entretanto, excelências, gostaria de abrir aqui para Vossas Excelências o artigo... Não. O pincel que pinta a tela da acusação tem que ser a mesma brocha que vai colorir todo o teatro. No artigo 23, o legislador, que eu vou tentar ser mais claro para Vossa Excelência, criou uma norma chamada norma permissiva. O que diz isso, Excelências?
que a chancela penal, a sanção penal, ela não é absoluta. Em alguns casos se admite, sim, o revide, e aí exclui-se a substitutos. Aquela ação, por inúmeros motivos, inclusive por interpretação de Vossas Excelências, quando responderam o terceiro quesito, eu vou ler o terceiro quesito da aquisitação de Vossas Excelências, retira a chancela penal de Henrique. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Entretanto, pergunta a Vossas Excelências, se nós temos normas permissivas, como se resolver a situação de Henrique? Como se resolver a situação desta família? Vilipendiada diuturnamente por um cidadão que não está aqui e nem teria o direito de se defender. A violação da liberdade sexual é o tipo penal mais asqueroso. Tanto é que já lido do doutor Adita dito, a sua chancela baixa-se apenas e exclusivamente, doutor Valdir, a palavra da vítima. Palavra essa que hoje foi relativizada pelo prefixo suposto abuso. Não é suposto. Os autos falam disso. A autoridade policial, doutor Simone, chancela isso. Então, Excelências, qual o caminho a se dá a questão de Henrique? Imagine Vossas Excelências e retire Henrique dessa condição exemplificar e me coloco na situação. Minhas filhas abusadas. Olhem para mim, Excelências, como pai de Vossas Excelências. Esqueçam o povo letrado, o miserável, o lavrador, o Henrique. Olhem para mim. Já disse a Vossa Excelência que eu não evito tubiar. Sangraria com a minha caneta. Isso se eu me dispusesse de outros instrumentos. Qual chancela eu deveria receber? Quantos anos de cadeia? Por que o Estado não me deu proteção? Paga impostos? Por que não protegeu a liberdade sexual de minhas filhas? A integridade física de minhas filhas? Será que esse Estado tão opressor chega até o sítio lá onde ocorreu esse delito? Por que o Estado não garantiu a liberdade sexual de Renato? Olhe para mim. Esqueçam o miserável, o pouco letrado, o que recebe o dedo em vista e não tem a condição de se defender, apenas suscita a palavra, a voz, os olhos, os ouvidos desses defensores. Recai sobre Vossas Excelências, doutora, condenar o inocente, quando na verdade o acusado já não permanece mais entre nós. Aquele sim, se não foi por via divina, infelizmente pereceu pelas mãos de seu pai. E não serão pelas mãos de seus pais que aquele cidadão, com 18 anos de idade, tem que perecer no cárcere. Este sim sucedeu a autoridade do Estado falido e teve que praticar a Torá para que não se agravasse mais a situação. 10 tiros? 20 tiros? 100 tiros? Quantos tiros equivalem à violação da liberdade sexual de uma mulher, de uma criança, de uma moça, de uma jovem? Qual a extensão, doutor Zé, do agravamento psicológico dessa jovem, que tinha na figura da vítima que é aquele que devera ter ser o seu protetor? Foi dito pelo doutor promotor, familiares do Ivanildo estão esperando. Onde? Onde estão os familiares do Ivanildo? Excelências, onde estão? Doutor Alfredo, onde estão esses familiares? Ao contrário. Tito, no inquérito aqui,
que a família estava revoltada quando soube de que Renale era violentada há anos pelo Ivanildo. Não tem familiares aqui. Os familiares que eu consegui enxergar, excelências, é daquele cidadão que espera que no julgo de Vossa Excelência voltar para sua casa. Por que não fez a defesa de Renale? Eu perguntei, eu anotei aqui, um trecho do Ministério Público. Por que a defesa não fez Renale, não trouxe a Jussara, não trouxe o quê? A defesa, excelência, não é delegado de polícia, não é agente de polícia, não é promotor de justiça. Na hora que essas informações acoplaram nestes autos de inquérito aqui, era obrigação não só da autoridade policial, como de um promotor de justiça que conduziu a ação penal, referenciar esta cidadã e trazer os autos. E aí sim, não jogar sobre os julgos de Vossa Excelência a responsabilização do julgamento daquele cidadão. Qual o comprometimento dessas autoridades? Essas são as autoridades que deveriam se preocupar com o nosso bem-estar. Henrique, por 1 ano e 9 meses, tentou de todas as formas, conselho tutelar, vamos ao conselho tutelar, mãe Adriana, mãe de Renale, vamos procurar a polícia, não posso, temos medo de morrer. Henrique fez cartas de ameaça, sai de casa, senão vai morrer, sai de casa. Não saía, os abusos continuavam a ser perpetrados. Penetrações anais forçosas sobre o nariz de uma mãe. E tão vítima quanto a própria Renata sucumbia à maliciosa, vil abjetação promovida pelo Ivanildo. Dito pelo promotor de justiça. E aí foi quando eu me surgi. E de antemão já peço escusas a Vossa Excelência quando eu pedi que fosse referenciado, Excelência. Esta para mim é a frase do absurdo. Tantas quantas viagens fossem necessárias, doutor Alípio, e vim promover a defesa de Henrique, eu faria. Porque é inadmissível que um promotor de justiça traga uma afirmação dessa. Renale e mãe sabia que no dia 19 de março o acusado iria entrar na casa e iria matar a vítima. Agora sim, Excelência, com todo prazer, eu lhe dou uma parte. Não digo qual é a folha que eu pedi a Vossa Excelência fingiu que não estaria ouvindo. Onde tem essa informação? Me diga uma linha desses autos. Uma frase dita que excede pela autoridade policial. Quantos minutos Vossa Excelência necessitar? Quanto tempo for que eu tiver de desfrutar da sapiência de Vossa Excelência? De onde Vossa Excelência trouxe essa informação? Dos caminhos de areia? Aqui não tem excelência. Esta é a lealdade processual. Vossas Excelências não me verão e não me ouvirão dizer uma linha que não esteja encartada nesses autos. Mas o silêncio ministerial vai prevalecer, porque não tem essa informação. Isso chama-se achismo ministerial lá no estado do Rio Grande do Norte. É uma doença que tem espalhado pelo Brasil inteiro, espalhado na cabeça de promotores, interpretar os autos ao bel Brasil. Mas enquanto este defensor ostentar este grau de advogado, não passará. Porque a responsabilidade desses atores sociais que estão aqui são com Vossas Excelências, que podem incorrer no erro e condenar o inocente. E aí, quando foi dito, a ampla defesa tem o direito de mentir. A ampla defesa não está mentindo. Agora a acusação mentiu ou omitiu ao trazer a informação dessa. A Vossa Excelência, doutora Jaqueline. Se desapeguem. Promotor de justiça, juiz de direito, advogados, delegados, agentes penitenciários, agentes de polícia são feitos de carne e osso como Vossas Excelências. E nesta tarde,
que se iniciou logo cedo, as maiores autoridades são vossas excelências. Sustenta o promotor de justiça uma segunda denúncia, e denúncia essa promovida pelo vice-denúncia. Teve uma primeira que daria vazão de que Henrique foi o autor do delito. Em nenhum momento ele nega que foi o autor do delito. Ele foi preso e indo para a escola. Qual o fundamento desse estado de denúncia? A defesa não nega a autoria. Segunda denúncia. Promotor. Fala de Giovanni, Leonardo, Anderson. Giovanni, Renato, Giovanni, Leonardo e Anderson. Deixa eu procurar as coisas aqui. Eu não fujo aqui não. Não fico criando factóide não, nem trazendo informação que não estou usando. Denúncia 924. Na denúncia 924, páginas 35, foi lido pelo doutor promotor. Ladrão, personalidade ladrão. Consta aqui na denúncia que Renato, Giovanni, Leonardo e Anderson praticavam vários crimes na região. A denúncia anônima. Nós não temos um boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia. Nós não temos a abertura de um inquérito policial. Não há um CAC, que é uma certidão de antecedentes criminais, dando menção ou vazão a esses possíveis delitos, a essas possíveis pessoas. Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Porque aquele miserável, desletrado, não tem ninguém por ele. E aí, tem castigado por essa sanha de vir defender logo. Não temos um registro na Polícia Civil de Esperança que dê vazão a esses possíveis crimes. Mas é um extrato de denúncia, e esta denúncia aqui tem que ser dada vazão. E tem mais, excelências. Ainda que ele tivesse participado, ainda que tivesse um inquérito aberto, ainda que tivesse uma certidão aberta aqui na Vara Criminal de Esperança, este não seria o objeto do julgo de vossas excelências. Porque se ele respondesse a esses crimes que não respondem, que não é investigado, caberia a doutora juíza ali processar e julgar o feito. Retiraria a competência de vossas excelências, não porque são incompetentes, mas a incompetência funcional da matéria, porque sobre vossas excelências recai apenas a responsabilização de processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, que é o que estão fazendo agora. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos, né? Tá, excelência. Muito obrigado. Essa informação promovida de que, pelo suposto abuso, poderia ter sido rechaçada se não fosse verdade. A participação do Conselho Tutelar, o delegado de polícia ter pedido que a Renata fosse submetida à avaliação psicológica, à avaliação da sua integridade física e corpórea, se havia ou não vestígio de violência. Não foi feito. Não é a defesa que tem que fazer. Não seria doutor ali. Poderia ter sido até a justiça de ofício, com obrigação do Ministério Público, não obstante, não aquele promotor que estava no feito, um outro promotor. Mas o Ministério Público não é a figura do promotor, Milton, não é a figura do promotor Chagas, é o Ministério Público, que pode ser um promotor ou uma promotora. Não fizeram. Só para ficar registrado, quando
um ente do Ministério Público sustenta a condenação como este caso, e que traz menção outros argumentos que não, chama-se argumento de autoridade, me diga a Vossas Excelências que inúmeros são os feitos de condenações que têm sido anuladas, porque a causa de Vossas Excelências é um, e um membro do Ministério Público vem sustentar um outro objeto, que sequer recai sobre a chancela de vossos ombros. Chama-se argumento de autoridade. Então, que fique registrado, por inúmeras vezes o promotor de justiça sustentou aqui, da possibilidade de um cometimento de roubo, que nós tivemos a cautela, por isso que demoramos a vir aqui, a ceia, tivemos a cautela de fazer um levantamento nesta vara criminal, e que feito é esse, que foi dito pelo promotor de justiça, que na condição de psiquiátrico, de psicólogo, se exumiu da condição de promotor de justiça e da sua personalidade criminosa de Henrique. Estamos aguardando esse processo. Até a última informação, salvo se tiver uma nova, doutor Lípio, não foi achado o processo. Ainda quando era menor de idade. Não foi achado o processo. Aí vai cair nos ombros de Vossa Excelência. Vossa Excelência deverá tomar a condição divina e julgar seu pai, por palavras soltas, jogadas ao léu, ao vento. Um promotor de justiça que saiu de Esperança e veio passear na cidade, que saiu de Areia e veio passear na cidade de Esperança, contar uma história que sequer tem nos autos. Eu até vim passear, mas a diferença do passeio desse defensor para o passeio ministerial é que eu não consigo fugir dos autos. E sempre é um prazer voltar à cidade de Esperança. E chegando ao fim do relatório aqui, para depois entrar lá em Henrique, eu anotei aqui, fiz algumas anotações. O promotor fala que a ampla defesa poderia mentir, aí eu anotei. Só quem falou a verdade foi o promotor de justiça. A polícia mentiu, quando fala dos abusos. O relatório policial, promovido pela autoridade policial, mentiu, quando fala dos abusos, da motivação do abuso sexual, por 11 anos, penetração anal, com 10 anos de idade. As testemunhas mentiram também. Só quem falou a verdade foi o nosso querido promotor de Areia. Coisa séria, doutor. Doutor Jacobino, doutor Simão, de sério. As pessoas não podem brincar com o destino do qual foi. Eu não saí da cidade do Natal para vir brincar aqui em Esperança. Com todo o respeito que eu tenho a Vossas Excelências, os presentes e outros policiais, podem ter certeza. Se eu estivesse naquela condição de Henrique, Vossas Excelências estariam me julgando. Quanto de pena eu mereço receber? Para livrar a minha companheira das garras do abuso, da violência real, psicológica, física, promovida por este verme chamado Henrique. Em 1996, foi lançado um filme chamado Tempo de Matar, o qual o autor chama-se Samuel. O ator principal chama-se Samuel L. Jackson. Muito parecido com a história de Henrique. Samuel L. Jackson, no filme, também chamado de A Time to Kill, Tempo de Morte. Ele tem uma filha de 10 anos de idade, negro, e essa filha foi abusada sexualmente por 2 brancos. E o filme vai se desenvolvendo sobre isso. E esses 2 brancos vão ao fórum ser apresentado a um juiz de direito, e no lugar da prisão ao abusador, ao estuprador da filha de Samuel L. Jackson, é lançada uma fiança. E no filme, Samuel descobre que os autores da violência sexual contra sua filha, 10 anos de idade também, vão pagar uma simples fiança e vai para casa.
como é o Ed Jackson. Consegue entrar com a escopeta no fórum. No fórum. E quando está a Rivânia a ser lançada a fiança, ele puxa a escopeta e mata os dois campos, abusadores. Uma criança de 10 anos de idade. E ele vai ser julgado. Tanto os pós-jurados como vossas excelências. E o mais grave, e não obstante meio parecido com esta situação, a todo efeito, ele é impedido de dizer qual a motivação do crime. Assista esse filme. Doutora da Igreja. A defesa do Samuel L. Jackson tem inúmeras dificuldades para desenvolver a sua tese. Por questões raciais também. E lá não poderia sustentar, diferente do daqui, que a motivação teria sido o estupro da filha de Samuel. Aqui, Vossa Excelência não tem uma oportunidade de se confrontar com a prova produzida por um delegado de polícia, só refutada pelo titular da ação penal. Que desmente o delegado de polícia, que desmente a agente da autoridade. Então, Excelência, doutor Valmir, doutor Joanes, doutor Alfredo, doutora Dauriclei, doutor Zedado, doutora Jaqueline, doutora Simone. Quando Vossas Excelências entrarem naquela sala secreta, fechem os olhos, julguem os ditames da lei. Vossas Excelências têm total amparo legal para absolver. Mas antes da caneta do julgador, se coloque como este neófito causante se coloca. Feche os olhos. Pensem a sua filha, a sua companheira, a sua companheira, a sua companheira, a sua companheira, a sua irmã, a sua filha, 11 anos, Excelências, sendo violentada, sem a presença do delegado de polícia, sem a presença do conselho tutelar, sem a presença do promotor de justiça, sem a presença do juiz de direito, sem a presença física de Deus, que é aquele que se buscava apenas através de orações, através de orações. Rezava, se rogava a Deus para que todos os dias essa situação chegasse ao final. Isso é que espera a defesa, isso é que espera a sociedade. Pessoas assim não podem conviver no nosso meio. Pessoas assim nasceram à margem da lei do conflito. O cabedal da impunidade dessas pessoas que tem coragem de estuprar a sua empregada durante 11 anos sob os olhos e as narinas da sua esposa. Não vou dizer com a vara, mas com a omissão desta sobre o emprego da violência real, psicológica. Dê resposta à sociedade. Coloque aquele cidadão onde impedir o destino dele, nas calçadas dos batentes do ônibus indo para a escola. É ali que Vossas Excelências devem o devolver. Retirado deste tribunal, retirado da condição de acusado, retirado da condição de criminoso empunhado, exclusivamente por um promotor de justiça. Colocar nos batentes do ônibus escolar, voltando ao banco da escola, tentando terminar seus estudos, e no batente da lavoura. Esse é o pleito da defesa da Vossa Excelência. Repito, peça a Deus todos os dias bastante para pensar. Porque se essa história se replicar numa dessas curvas que a vida nos coloca, eu não irei refutar. Agiria da mesma forma, do mesmo jeito, e não esperaria poder vir risco do promotor de justiça. Não esperaria. Esse é o sentimento
dê justiça, não dê vingança, e humildemente peça a vossa excelência. Pense em Henrique como um cara que ocupou a ineficiência do Estado e devolveu paz a esta família. Dito pela viúva, dito por Will Smith, dito pelo delegado de polícia, dito pelos agentes policiais, dito pela vítima e exclusiva vítima de todo esse imbróglio processual, Renato. Essas são as minhas palavras, eu agradeço bem maladamente a atenção de Vossa Excelência, Dr. Valmir, Dr. João, Dr. Alfredo, Dr. Mauricio, Dr. Zagá, Dr. Jacobo, Dr. Simão. A missura não é um marketing final. Ele é um menino, um rapaz, que merece voltar aos patentes da escola, para que amanhã passe aqui como cidadão. Não é para estar na cadeia, não é para estar na chancela de condenação. Viver com a família, sim, de um vagabundo miserável, e não deveria deixar ninguém respondendo pelo estudo. Obrigado, senhor. O senhor cumpre a regra? Sim, senhor. Os senhores precisam fazer alguma pausa para banheiro? Ou já nós podemos seguir? Tá. Podemos seguir? O ministro da República tem a palavra por até 1 hora.